Bom, pessoal, eu vou mostrar nesse vídeo então como você consegue obter o seu hietograma de projeto, tá? Basicamente é uma relação, né, da precipitação que ocorreu na bacia que contribuiu para o escoamento superficial, tá, por um determinado tempo, tá? Então aqui nós temos nessa imagem, por exemplo, a relação do hietograma, né, onde tem a precipitação excedente relacionado ao tempo, a duração dessa precipitação, tá? Então é basicamente o resultado que a gente vai ter aqui no final do nosso vídeo, tá? Bom, já adianto para vocês que esse material eu me baseei na apostila do DAEE, né, Treinamento Obras Hidráulicas Sujeitas à Outorga. Esse material está disponível na internet, né? E também criei, para ajudar vocês, uma planilha de cálculo onde já tem as equações estruturadas dentro da planilha e você consegue acessar essa planilha clicando no link da descrição, né? Você deixa o seu e-mail e eu envio essa planilha aí para você utilizar no dia a dia. Beleza, pessoal? Bom, primeiro passo então para determinar o hietograma de projeto seria determinar o CN, que é o Curve Number, tá? Bom, esse CN está totalmente relacionado a ocupação da nossa bacia, que nós estamos avaliando, tá? E ao tipo de solo presente nessa bacia. Então, por exemplo, um CN de 80, né? Essa tabela tá bem pequenininha, né? Os nomes aqui, mas dá para a gente dar um zoom aqui e ver essa linha que o terreno preparado para plantio, né? Para o grupo B de solo tem o CN igual a 80. Tá? Então, assim, ocupação. Existem diversos tipos de ocupação presentes nessa planilha, por exemplo, né? Só que para cada ocupação nós temos 4 tipos de solos: o solo A, o solo B, o solo C e o solo D. Nesse caso, por exemplo, combinando a ocupação de terreno preparado para plantio, né? Combinando essa ocupação com o tipo de solo B, do grupo B, nós temos um CN de 80, tá? Então você pode ler aqui a descrição do grupo B, que seriam solos arenosos, né, menos profundos do que o do grupo A e com menor teor de argila total, porém ainda inferior a 15%, tá? E assim segue a descrição do grupo B, tá? Então o que a gente tem que avaliar? A ocupação da nossa bacia que nós estamos estudando, tá? E além da ocupação, o tipo de solo presente na bacia, tá? Nesse caso, essa combinação, o valor do CN ficou igual a 80, tá? O que acontece na prática também, pessoal, é que a sua bacia pode ter vários tipos de ocupação e vários tipos de solo, deixando mais complexo esse problema, tá? O que é recomendado você fazer? Você pegar cada subbacia, né, cada pedacinho da bacia que tem tipos de ocupação diferentes, né, e tipos de solo diferentes, e fazer uma média ponderada dos seus CNs, tá? Então, nesse exemplo, para ficar mais prático, né, e mais rápido aqui da gente finalizar o processo, nós estamos trabalhando só com o CN igual a 80, como se toda a bacia que nós estamos estudando fosse de terreno preparado para plantio do grupo B. Beleza, pessoal? Acho que ficou claro esse ponto, né? Então, seguindo aqui, nós calculamos na segunda etapa do processo a infiltração potencial máxima, tá? Ou seja, o terreno tem uma capacidade de absorver essa água, né? Tem uma capacidade de infiltração máxima, tá? Então aqui, essa capacidade de infiltração potencial máxima é representada pela letra S, e nós já temos a equação do método do SCS, né, do Soil Conservation Service, aonde nós utilizamos aqui dentro da equação o nosso CN que nós acabamos de determinar, tá? Então, as outras variáveis aqui não precisam ser calculadas, já estão aqui na equação, né? E aqui nós utilizamos então o nosso CN, tá? Então nós temos as constantes e o CN que vai depender da nossa definição da bacia. Bom, utilizando então o CN de 80, nós temos aqui uma infiltração potencial máxima de 63,5 milímetros, tá? Terceiro passo, pessoal, seria calcular a infiltração inicial, tá? Então, antes
de se surgir na bacia um escoamento superficial, digamos assim, ocorre uma infiltração inicial no terreno, porque o terreno tem a capacidade de absorver parte dessa precipitação. Então, depois que está passado a etapa da infiltração inicial, inicia-se então o escoamento superficial. Tá? Então, aqui é calculado a infiltração inicial cerca de 20% da infiltração máxima potencial, que a gente já calculou na etapa anterior. Tá? Então, fazendo aqui essa conta, nós chegamos numa infiltração inicial igual a 12,7 milímetros. Tá? Bom, na quarta etapa, então, nós já conseguimos colocar aqui a nossa tabela, né, a nossa planilhinha, onde nós vamos explicar aqui passo a passo para vocês. Então, na primeira coluna, né, na coluna de tempo, aqui representa a duração da nossa chuva, tá? Então, aqui foi medido a cada meia hora, cada 30 minutos, tá? Então, meia hora, 1 hora e meia e assim vai, tá bom, pessoal? Na próxima coluna, nós temos aqui a precipitação total medida, tá? Então, representada por esse P, né? Também medido em milímetros. Então, para meia hora, a gente tinha 5 milímetros, né? Para 1 hora, a gente tinha 10 milímetros. Para 1 hora e meia, a gente tinha 20 milímetros. Chegou no pico aqui da precipitação. E depois começa a decair aqui, né? Começa a parar aqui de chover, tá bom? Então, aqui é a precipitação medida na nossa bacia, tá bom? Na terceira coluna, né, nesse P acumulado, seria a precipitação acumulada. Então, basicamente, é somar sequencialmente os valores da nossa coluna 2. Tá? Então, por exemplo, a primeira linha, a nossa precipitação acumulada vai ser 5, porque é a primeira linha, né, não tem nenhum valor anterior. Na segunda linha, a gente vai somar aqui 5 mais 10, tá? Então, igual a 15. Na terceira linha, a gente vai somar 10 mais 20, tá? Igual a 35, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui nós temos a nossa precipitação acumulada, tá bom? Bom, na quarta coluna, então, nós temos a precipitação excedente acumulada, tá? Então, aqui nós temos um cuidado especial pelo seguinte motivo. Nós temos aqui a equação, aqui em cima, tá, onde eu estou circulando de amarelo, tá? E essa equação, quando a nossa precipitação total for menor do que zero, né, nessa equação aqui em cima, né, por exemplo, P menos 0,2 vezes S, se essa resultante aqui for menor do que zero, nós vamos zerar a nossa linha. Tá? Então, por exemplo, nessa primeira linha aqui, eu utilizando o meu P igual a 5, né? E o meu S que eu já calculei lá atrás. Essa equação, essa parte superior, é menor do que zero, tá? Então eu acabo zerando essa minha primeira linha, tá bom? Na segunda linha, o valor resultante dessa equação superior é maior do que zero. Então eu termino de executar toda essa equação, determino o meu PE, e jogo esse valor aqui embaixo, que nesse caso é 0,08, tá? Bom, como daqui para frente os valores vão aumentando, né? Então aqui nós temos também todos os valores acima de zero. Então aqui eu tenho 5,80, 13,80, 20,19, 23,62. Todos esses valores utilizando essa equação aqui em cima, tá, pessoal? Do PE. Então, precipitação excedente acumulada. E por fim, pessoal, nós temos então os valores do nosso hietograma, tá? Então, os valores do nosso hietograma, basicamente, é uma subtração sequencial dos valores da precipitação excedente acumulada. Então, por exemplo, a primeira linha aqui é 0, que é o primeiro valor, tá? A segunda linha é 0,08, porque seria esse 0,08 daqui menos o zero daqui de cima, tá? Então, 0,08. Na terceira linha, 5,72, porque seria 5,80 menos 0,08, tá? 5,72. Na quarta linha, 8,01, que seria 13,80 menos 5,80, tá? Então, assim a gente vai
chegando nos valores do hietograma excedente, tá? Então, esses valores aqui relacionados ao nosso tempo é basicamente o nosso hietograma de projeto. Então, a gente vai ver mais para frente os gráficos aqui agora, como que vai ficar. Bom, esse primeiro gráfico, então, é relacionado à precipitação total medida na bacia. Mas a gente sabe que essa precipitação, parte dela infiltrou, parte dela gerou escoamento, né? Então não é isso que nos interessa no momento, tá? Nesse segundo gráfico, aqui nós temos o nosso hietograma de projeto, tá? Então esse hietograma que nos interessa, tá? Então aqui é basicamente a relação dessa coluna aqui, né, onde eu estou pintando de amarelo, pela duração da chuva, pelo tempo, tá? Então dá para ver que começa com meia hora e termina com 3 horas, tá? Bom, e por fim nós temos aqui o nosso hietograma, onde tem em azul a precipitação total, tá? E em laranja o nosso hietograma excedente, tá bom, pessoal? Então esse resultado aqui nos mostra tudo que choveu, né, que seria essa coluna azul, e nós temos também a parcela, né, em milímetros que forma o nosso hietograma de projeto, tá bom, pessoal? Bom, se vocês gostaram então desse vídeo, se inscrevam-se então no nosso canal, né, para que vocês possam receber mais vídeos como esse. E se você tem rede social, né, você pode me seguir no LinkedIn ou no Instagram. Tá bom, pessoal? Até a próxima!